Olá, implícitos! Hoje a gente vai falar de um filme que é bem avaliado no Rotten Tomatoes, nem tanto no IMDb, e o nome dele é The Lodge. A trama se desenvolve principalmente com 5 pessoas. É uma família, que são 4 pessoas, e mais uma estranha, que a gente já vai explicar também. O papel do filho ficou por conta do Jaden Martell, que também fez o It. O papel da filha ficou por conta da Lia McHugh, que fez a pequena Mia. E aí a gente tem a Alicia Silverstone como a mãe, o Richard Armitage, que também fez Não Fale com Estranhos, que acabou de estrear na Netflix, é o pai. E o papel da Grace, que é desconhecida, né, estranha até então, ficou por conta da Riley Keough. Esse filme ele foi produzido pela Veronica Franz e pelo Severin Fiala, os mesmos produtores também do Good Night Mommy, que foi um grande sucesso em 2016. Então The Lodge vem em 2019 com uma nova proposta, também um tanto quanto difícil de entender no começo, mas no final é bem impactante. Se você já viu o filme, esse é o momento ideal para você ir lá nos comentários e dizer o que você tá achando da interpretação, pra gente debater juntos também. Agora, se você não viu, esse vídeo contém muitos spoilers, porque é literalmente o que eu achei cena a cena. É uma união de todos os elementos que aparecem no filme, então não é muito indicado para quem ainda não viu o filme. Mas se quiser, fica aí também. Eu separei 7 pontos que vão guiar a narrativa desse vídeo, então eu vou começar por um deles, que é a mãe. Ela tem um papel super importante, até porque nos primeiros 10 minutos do filme ela já comete suicídio. O que essa cena mostra pra gente? Primeiro, ela mantém a réplica da cabana, então ela mantém uma certa nostalgia com aqueles elementos, aquela cabana, a miniatura da família feliz unida dentro da cabana. Isso remete muito a um passado em que ela teve, e a gente descobre isso logo depois, assim, fica bem evidente que aquilo já passou e que ela só mantém aquela memória viva. A mãe, ela também sofre com a negação do término do relacionamento dela com o pai das crianças, principalmente porque ali nas primeiras cenas ele já demonstra que ele tem interesse em continuar a vida dele com outra pessoa, e ali pra ela marca o fim, coloca um ponto final em qualquer expectativa de retorno do casal. Então ela tem essa negação, ela comete uma atitude super egoísta, ela se suicida deixando os filhos, e isso também a distancia do que a religião dela prega. E a menina, a filha dela, fica muito infeliz com essa ideia de que a mãe dela também não vai pro céu. A direção traz esse conceito de que a família tem sim bases, fundamentos católicos, e conhece, pelo menos um pouco superficialmente ali que seja, a palavra da Bíblia. O segundo ponto são as crianças e o pai, e esse relacionamento que no começo a gente já vê que é bastante distante emocionalmente. Então a criança ela tá bastante abalada com a perda da mãe, e o pai não demonstra assim um acolhimento, um conforto muito grande. Ele dá um beijinho nela ali na hora de dormir e já sai do quarto, enquanto isso o irmão vem e dorme com ela, mesmo ali no chão. Isso demonstra que eles têm uma união, eles são bastante unidos. E ainda diante de toda essa tragédia, eles ainda são obrigados a viver a rotina do pai. Com a perda da mãe, né, eles são obrigados a viver mais perto do pai. E isso traz também a Grace, que é essa personagem que é uma estranha até então. Tudo que as crianças sabem ainda sobre essa mulher é que ela tá descrita em um dos livros do pai, e não tá descrita de uma maneira saudável, digamos assim. Ela tá meio descrita como uma psicopata, ali fica meio subjetivo ainda, a gente não consegue entender do que se trata. Mas logo em seguida já fica claro exatamente o que é a Grace, como que a família tá lidando com ela. As crianças elas decidem a partir daquele momento ali em que o pai pede para elas ficarem alguns dias numa cabana, naquela mesma cabana, né, que é a réplica que a mãe mantinha em casa, sozinhos junto com a Grace durante o Natal, né, na véspera de Natal. E aí eles vão procurar um pouco mais sobre a vida daquela mulher, e eles acabam descobrindo que ela é a única sobrevivente de uma seita fundamentalista
que o pai dela regia. Ele fez um suicídio coletivo e ela foi a única que sobreviveu. E aí vem a parte do isolamento na cabana, que é o terceiro ponto. As crianças, elas não se sentem confortáveis em ir no primeiro momento, quando o pai oferece, mas ali, depois que eles descobrem toda essa questão da seita fundamentalista, eles decidem que vão sim passar aqueles dias com ela na cabana. E aí começa esse terceiro ponto, do isolamento. Quando eles chegam nessa cabana, que é num lugar bastante isolado, assim, com muita neve, a gente já percebe que ali tem muitas memórias da mãe deles. Então, os quadros na parede, o gorro vermelho que ela tá usando, até a própria boneca que a menina leva a todo momento. Enfim, isso tudo remete a memórias da mãe. E mostra mais uma vez a ausência do pai, porque ele decide deixar as crianças e deixá-las apenas com a Grace, que até então era uma desconhecida, até para ele mesmo, porque ele também não sabia como ela era realmente. Eles ainda não moravam juntos na mesma casa, ela tomava remédios escondidos dele, então ele também não a conhecia tão profundamente a ponto de deixar as crianças sozinhas junto com ela, num lugar assim totalmente distante, né, de qualquer outra cidade ou outras casas. Então, nesse quarto ponto, a gente vai falar da Grace, que é essa personagem um tanto quanto macabra também, a gente não entende bem qual que é a dela. Então, ela fica junto com as crianças, isolada na neve. Ela também já tinha noção de que isso ia acontecer e ela foi super de boa, digamos assim. Ela queria até que aquilo acontecesse para que ela pudesse se aproximar das crianças. Ela teve uma tentativa de conexão, porém com o menino, né, o Aiden, ela não conseguiu tanto. Ela já era muito barrada por ele não quis abrir a porta do quarto para ela, ele espiou ela tomando banho, eles já tiveram ali um atrito. Mas com a menina ela viu um pouco mais de abertura. É um elemento importante que é o cachorrinho dela, né? Que ela leva também junto na viagem, aquele cachorrinho que marca ali o início da nova vida dela. Foi um presente que ela disse que ela deu pra si mesma, como uma forma de começar ali uma nova vida. Mas ali numa determinada noite, eles decidem sentar os três ali na sala de estar, nos sofás. O Aiden traz um copo de chocolate para ela, que ela aceita. Ele liga um aquecedor a gás também para todo mundo ficar bem confortável. Ela chega a oferecer esse copo de chocolate pra Mia, que é a menininha. A menina fala que não precisa, que não quer. E só ela toma aquele copo de chocolate. E aí vem o quinto ponto, que é o plano deles de vingança. Bom, pra quem viu o filme, consegue entender por que eu chamei de plano de vingança. Porque realmente você fica ali, ainda não consegue entender realmente o que tá acontecendo, mas no final você vê que não se passava de uma maldade ali das crianças, de uma forma de se vingar da figura da destruidora de lares que foi a Grace pra eles. Quando ela acordou, né, depois daquele chocolate quente, ela viu que não tinha nada nos armários, não tinha nada na geladeira, a casa estava perfeitamente no lugar, alguns elementos até... Por exemplo, o quadro que ela tinha mesmo tirado estava no lugar de novo. E ela vai atrás das coisas dela e ela também percebe que os meninos também não têm as coisas deles. E isso reforça a ideia de que eles não tinham nada a ver com aquele sumiço. Porque se sumiram com as coisas dela e as deles estariam no lugar... Ok, agora como as deles também não estavam lá, ela começou a comprar essa ideia de que eles não tinham envolvimento nenhum naquele desaparecimento dos objetos, digamos assim. Nesse momento, o diretor dá algumas pistas de que eles possivelmente estariam mortos. Então ali seria um tipo de purgatório, algo que eles estão passando no sobrenatural. Mas a Grace, ela resiste muito a essa ideia. Ela fala que ela vai procurar vizinhos e qualquer outra pessoa que ela pudesse ter um contato e confrontar essa ideia. E aí o Aiden chega a falar, a cidade mais próxima da Candy é muito longe, e naquela neve, aquela sensação térmica super gélida, ela sai, vai atrás.
ela vai caminhando no frio até que ela encontra um outro chalé bem menor do que o deles, dá essa sensação de que é um chalé bem pequeno. E ela vê alguém na janela, tenta bater e não tem nenhum retorno, então ela volta já cansada daquela situação. E quando ela chega na cabana novamente, ela se depara com um retrato de família que ela mesma tinha escondido na gaveta dela, ela tá enterrado assim na neve. E enfim, várias pistas de que eles estariam realmente mortos. E aí ela começa a comprar essa ideia de que eles estão ali no purgatório mesmo. Outra cena que reforça isso é quando o Aiden finge, né, que tá ali com uma corda no pescoço se suicidando, e ele fala, a gente não pode morrer porque a gente já tá morto, e ele tenta provar isso e ela realmente compra tudo que eles estão falando. Um outro momento marcante no filme é a morte do cachorro da Grace, porque como eu disse anteriormente, ela disse que ela se deu aquele presente. Quando aquele cachorro morre, meio que morre com ele também as expectativas, né, uma ponte pro futuro dela. Então ela se vê ali totalmente sem incentivo para ter um futuro melhor do que ela já viveu no passado, aquela questão religiosa e etc. A Grace também estava sem os seus remédios controlados, as crianças esconderam os remédios, esconderam tudo, e ela começou ali a perder um pouco da sanidade mental dela, ela começa a ficar bastante perdida, ela começa a ouvir a voz do pai dela a todo momento, falando arrependa-se, arrependa-se, e ela coloca aquilo na cabeça dela, naquela transição entre o céu e o inferno, e ela faz até se autoflagela, e ela também tem a intenção de tirar as crianças daquela situação, da maneira dela, né? Da maneira que ela conhece a vida e a religião, né? A visão dela de céu é completamente diferente do que as crianças aprenderam também, então tem esse contraste. E aí a gente vai para o nosso próximo ponto. Agora a gente vai entrar no aspecto da religião um pouco mais profundamente. A religião, ela é super importante, ela amarra a narrativa do filme, então tanto a mãe das crianças, que tinha uma visão religiosa mais católica das coisas, e ela acreditava estar perto de Deus da maneira dela, por meio da religião, a Grace também tinha essa visão no passado com a seita do pai dela. Mas o que acontece é que a gente percebe que as duas estão totalmente distantes de Deus na sua existência, né? E mais próximas de conceitos religiosos. Então, a Grace, em determinado momento, ela fala: você tem que se livrar desses ídolos, porque ela seguia, né, quando ela era criança, a Bíblia, e na Bíblia está escrito que você não pode se prender a nenhum ídolo ou criar outros deuses que não Deus. E isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4. Então as crianças, vendo que ela já estava totalmente fora da realidade, eles tentam reverter a situação, falando que era tudo uma brincadeira, que eles estavam com as coisas dela, que, enfim, tentavam parar aquela situação em que ela estava propondo de tem redenção também das crianças também se arrependerem, eles ficam com bastante medo. E aí vem, por fim, a finalização do filme. Então, para finalizar o filme, os diretores trazem de volta o pai, só que quando o pai chega, né, ele perde já boa parte da história, ele já chega, ela tá fora de controle. Ele acaba morrendo ali também nos primeiros segundos do retorno dele. Antes disso, também é legal lembrar que ele mantinha contato com a filha dele, a Mia, e ela provavelmente passava que estava tudo bem, então ele não sabia que ele ia se deparar com aquela situação, mas quando ele chega, nos primeiros minutinhos ali, ele já morre por um disparo da Grace, da arma que ele deixou com ela na cabana. Então, as crianças tentam fugir, mas ali a gente tem o conceito de a que se faz, a que se paga, elas não conseguem fugir. Elas criaram aquela situação e elas estão presas ali para arcar com as consequências. Então a Grace, ela acaba conseguindo o que ela queria, até seguir um pouco dos passos do pai dela, que era o conceito de pecado, de se arrepender e, infelizmente, de cometer o suicídio para se livrar de qualquer dor, né, do mundo, e também se livrar dos seus próprios pecados, se arrepender mesmo. Então o filme é esse, a análise é essa. O The Lodge é um filme que traz muita possibilidade
possibilidade de a gente debater e interpretar os pontos, tudo que o diretor joga, ele joga intencionalmente, nada é por acaso. E também é legal a gente lembrar, né, voltando um pouco no filme, que as crianças, elas carregam essa bagagem emocional, alguns traços psicológicos da mãe, um pouco da característica do pai, principalmente no Aiden, de ser mais reservado. Esse filme, ele faz a gente refletir sobre essa dinâmica de família e também mostra como o filho, ele aparenta estar melhor assim externamente do que psicologicamente, porque ele teve a capacidade de elaborar um plano super engenhoso ali para pegar essa possível madrasta dele, fazê-la sofrer e até, quem sabe, levá-la a se matar sem qualquer indício de que ele tivesse alguma empatia ali pelo sentimento dela. Ele nem deu abertura para ela nesse sentido. Então a gente vê aí que os personagens são bem construídos pela direção. O pai e a mãe, eles são bem característicos, mas as crianças e a Grace, elas têm uma profundidade maior, e isso torna o filme bastante interessante para quem aí quer ver nesse período de isolamento. Outro filme que a gente provavelmente vai fazer análise aqui é o Vivarium. Também trata um pouco sobre família, o núcleo familiar, a responsabilidade da família na criação dos filhos, etc. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Curtam e comentem aqui o que vocês acharam, compartilhem, porque esse é o primeiro vídeo do canal e a gente quer fazer mais. Então é isso, muito obrigada, até a próxima!